Pessoal, nessa semana nós vamos ver um pouco sobre proporcionalidade e regra de 3 simples. Pessoal, umas páginas atrás seria sobre razão, algumas atividades sobre razão, mas eu não achei necessário, pois a gente já viu um pouco no início do bimestre. Então, só lembrando, razão é divisão, tá? Então, quando eu divido duas grandezas, dois valores, tá? Quando eu comparo essas medidas por meio de uma divisão. A ideia de proporcionalidade, a gente também não vai fazer toda a atividade certinho. Eu quero que vocês entendam a ideia, tá? Então, para entender, conseguir resolver regra de 3, nós temos que saber o quê? Que as grandezas envolvidas, elas têm uma proporção, tá? Como assim uma proporção? Elas caminham juntas. Pensando em grandezas diretamente proporcionais, quando que elas vão ser diretamente proporcionais? Como assim? Por exemplo, se uma aumenta, a outra grandeza também aumenta na mesma proporção. Se uma diminui, a outra também diminui. Vamos pensar numa receita de bolo. Numa receita de bolo de chocolate, por exemplo, lá tem que vai 2 copos de farinha e 1 copo de leite, por exemplo. 1 copo de leite e 1 xícara de chocolate. Qualquer chocolate, né? Se eu vou, por exemplo, fazer uma receita, eu vou usar isso. 2 copos de farinha, 1 copo de leite e 1 xícara de chocolate, por exemplo. Se eu for dobrar a receita, se eu quero fazer 2 bolos, tá? O que vai acontecer com essas unidades? Elas também vão dobrar. Então, se eu aumentei o número de receitas, eu tenho que aumentar o número dos ingredientes, né? Então, se eu quero 2 bolos, eu vou usar todos os ingredientes em dobro. Se eu quero 3, eu vou triplicar os ingredientes, tá? E se, por exemplo, eu quisesse só meia receita? Ah, minha forma é muito pequenininha, eu acho que meia receita dá. Então, eu estou pegando metade. O que vai acontecer? Os ingredientes também vão ser utilizados na metade. Então, essa é a ideia de proporção, diretamente proporcional. Se eu aumento uma grandeza, a outra também aumenta. Se eu diminuo, a outra também diminui, na mesma proporção. Então, se eu dobro uma, a outra dobra. Se eu triplico, a outra triplica. Se eu pego a metade. Ah, se eu divido em 5 partes, a outra também vai ser dividida em 5 partes, tá? Então, ó, só lendo aqui. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas que variam sempre no mesmo sentido. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui, tá? Na mesma proporção. Então, pensando em dobro, triplo, metade, 1/4, 1/5, tá? Então, beleza. Agora, pessoal, nós vamos aqui... Por isso que a ideia de razão, ó. Os valores encontrados são a razão entre a distância percorrida e o tempo, e são todos iguais. Qual que é a ideia aqui? Se eu encontro uma mesma razão, uma mesma divisão, quer dizer o quê? Que essas grandezas, elas são proporcionais, tá? Lembra quando era lados proporcionais? Quando tinham a mesma razão, mesmo resultado da divisão. Então, se eu dividir aqui 25 por 60 e 0,5 por 1,2, vai dar o mesmo valor, a mesma razão, tá? Pessoal, agora, para a gente conseguir analisar uma regra de 3 simples, como que acontece? Eu preciso de 2 grandezas, tá? Para eu analisar se elas são... se elas estão no mesmo sentido, ou de crescimento ou decrescimento. Vamos analisar aqui, ó. Vamos relembrar as propriedades importantes sobre razão e proporção, usando o exemplo da patinete elétrica. Então,
Quando duas grandezas se relacionam de uma maneira diretamente proporcional, podemos construir um esquema conhecido como regra de 3. Então, se elas têm uma relação de proporção, eu consigo resolver por meio de uma regra de 3, tá? Por exemplo, grandeza 1 está sendo a distância, tá? A distância percorrida. Grandeza 2, o tempo gasto no percurso. Analisando aqui, pessoal. Por exemplo, se uma moto, por exemplo, ela percorre 25 quilômetros, ela está a uma certa velocidade. Quanto tempo ela vai gastar para percorrer essa distância naquela velocidade? Ela gastou 60 minutos, tá? No caso aqui, agora a distância ela diminuiu, tá bom? Então, o que aconteceu? Se a distância diminuiu, eu estou mantendo a minha velocidade. Eu vou gastar menos tempo para fazer esse percurso, certo? Então, se eu estou a 100 km por hora, eu quero chegar de Maracaí a Paraguaçu. Eu vou gastar um tempo. Se estou na mesma velocidade, eu quero ir para Marília. O que vai acontecer? Eu vou gastar mais tempo. Então, se eu aumento a distância, eu aumento o tempo gasto, se eu manter a velocidade, certo? E a mesma coisa, por exemplo, se eu quero ir agora de Maracaí para Roseta, é mais perto, então eu vou gastar menos tempo. Então, se eu diminuo a distância, eu diminuo o tempo gasto para chegar naquela região. Isso é a ideia de proporção, tá? Só que agora, em relação à regra de 3, a ideia é o seguinte, é quando eu envolvo razões em que um valor é uma variável, é uma incógnita, tá? Então, por exemplo, se eu fosse falar o seguinte para vocês, ó, eu vou resolver aqui no caderno. Por exemplo, ó, se eu falar o seguinte, a situação. Eu estou andando de carro, tá? Eu estou a uma velocidade de 100 km por hora, certo? Então, minha velocidade está fixa, 100 km por hora. Se eu manter essa velocidade, por exemplo, se eu fui para Paraguaçu, a distância era de 30 quilômetros. Eu gastei, por exemplo, 20 minutos. Então, pensando assim, eu estou andando a 100 km por hora. Eu percorri uma distância de 30 km e gastei 20 minutos. Pensando nessa proporção, mantendo a velocidade, se eu quiser percorrer, por exemplo, 100 quilômetros, eu quero que vocês me respondam, por exemplo, quanto tempo eu vou gastar para percorrer 100 quilômetros. Então, aqui eu tenho a ideia de proporção. Se eu, por exemplo, se eu aumento a minha distância percorrida, o que vai acontecer com o meu tempo? Eu vou gastar mais tempo, então eu vou aumentar o tempo para chegar nesse percurso. Opa, ok. Setinha para o mesmo sentido, elas são diretamente proporcionais. Como que eu faço isso agora? Eu resolvo utilizando uma multiplicação em cruz, tá? 30 vezes x, 30x igual 100 vezes 20. 100 vezes 20. 100 vezes 20 vai dar 2.000. 30 está multiplicando. A operação inversa da multiplicação, divisão. Então, aqui eu tenho 2.000 dividido por 30. Eu posso simplificar um zero e vai ficar 200 dividido por 3. Vou fazer a continha aqui. 3 vezes quanto chega perto de 20? 3 vezes 6, 18. Para 20 vão sobrar 2. Abaixo, 0.
3 vezes quanto chega perto de 20? 3 vezes 6, 18. Vai ficar aqui o 2. Aqui eu vou ter uma dízima, ó. Vai sempre ficar sobrando 2. Aqui, no caso, para continuar, acrescentei um 0, não tinha mais um para baixar, coloquei a vírgula. Vai continuar, ó, tá? Então, aproximadamente, quanto tempo eu gastei? 66 minutos. Vamos pensar assim. 66 minutos, tá? Então, eu usei a ideia de proporção, utilizando a regra de 3 simples, tá? Por que simples? Porque eu só tenho duas grandezas, distância e tempo. E consegui resolver esse problema, tá? Agora eu vou cancelar esse vídeo para continuar a explicação com alguns outros exemplos, tá, pessoal? Abraço!